Em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 3 ao 5, o apóstolo Paulo, ele dá instruções ao seu filho na fé Timóteo sobre como ser um bom soldado de Cristo. Este texto é importante para nós, servos do Senhor Jesus, porque no dia em que nós entregamos a nossa vida a Ele, uma guerra espiritual começou entre o diabo e seus anjos contra o Senhor e seus anjos. Porque quando Jesus entrou na nossa vida, nós fomos tirados das trevas e levados para a luz e passamos a pertencer ao Senhor. Mas o inimigo, ele não quer isto. Ele quer nos tomar de volta para si e nos levar à perdição junto com ele. Mas o Senhor, ele quer nos guardar para si e nos levar para o seu reino celestial. E é muito importante que nós aprendamos a guerrear nessa batalha espiritual, para que nós permaneçamos salvos em pé e não sejamos derrotados pelo inimigo e arrastados por ele e para o inferno. E portanto, meus irmãos, continue ouvindo essa mensagem para que vocês aprendam a como serem bons soldados e soldadas de nosso general divino, Jesus Cristo. Em Timóteo, capítulo 2, do versículo 3 ao 5, está escrito: Tu, pois, sofres aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também não milita, não é coroado se não militar legitimamente. Aqui estão apresentadas algumas características que um soldado de Cristo precisa tomar. A primeira delas é sofrer. As pessoas elas não gostam de sentir dor. Isso é algo natural. Mas um soldado, ele precisa estar pronto para sofrer e continuar lutando no campo de batalha até alcançar a vitória. Porque se ele parar de lutar por causa da dor, ele será derrotado pelo seu inimigo. E, portanto, nós precisamos estarmos dispostos a sofrer e também suportarmos as dores dessa vida. Como cristãos, nós vamos sofrer muito nessa vida. Vamos sofrer muitas das aflições e tribulações. Porque o inimigo, ele quer nos fazer desistir do Senhor. Para nos fazer perder a salvação. Mas precisamos suportar a dor, resistir ao diabo e também em esperar o livramento de Deus, porque a Bíblia nos diz no livro de Salmos que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Precisamos ter esperança no Senhor, porque Ele nos dará a vitória. Olha, e Ele vai nos livrar das tribulações no tempo certo. Porque na vida cristã não há apenas batalha, não há apenas guerra espiritual, há também os seus tempos de paz e de alegria. E uma outra atitude que nós devemos tomar é também esperar que o Senhor ele nos dê a vitória. Porque quando nós formos lutar, não estaremos lutando sozinho. Deus ele irá conosco e lutará contra o adversário de nossas almas, para que nós vençamos o inimigo e não sejamos derrotados por ele. Uma outra atitude que nós, como soldados do Senhor, precisamos tomar é militarmos, isto é, combatermos. Em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo ele nos dá instruções de como nós lutamos contra o diabo e os seus anjos. Está escrito do versículo 10 ao 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Explicando nesses textos, o apóstolo Paulo ele nos diz para nós nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder.
E nos diz para nós usarmos toda a armadura de Deus, para que nós fiquemos firmes contra as enganosas armadilhas do inimigo. Porque a nossa luta não é contra homens nem mulheres, a nossa luta é contra o diabo e seus anjos, é contra os arcanjos caídos, contra os demônios poderosos e contra os espíritos maus que governam este mundo, e também contra os demônios comuns que andam em exércitos. E por isso, nos dias de batalha, nós precisamos estar vestindo toda a armadura de Deus, para estarmos protegidos e também para nós podermos lutar contra o inimigo e vencer a ele. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele está usando a armadura romana de seu tempo como figura para nos dizer como podemos combater a batalha espiritual. A armadura romana ela era composta por um cinto, um peitoral, um capacete, um escudo, uma espada e também calçados. O cinto ele era usado para sustentar a armadura do soldado, para manter o seu peitoral firme e também para segurar a sua espada. E aqui ele nos diz para nós cingirmos os nossos lombos com a verdade, ou seja, nós precisamos dizer a verdade, porque a verdade ela vai ser o que vai sustentar a justiça que praticarmos e também ela que sustenta a palavra de Deus. E a segunda coisa que nós precisamos fazer é praticarmos a justiça. Justiça, na Bíblia, é também a obediência. O peitoral ele servia para proteger o abdômen e o peito do soldado, para que não sofresse ataques que pudessem ser fatais e lhe tirar a sua vida. Para nós estarmos bem protegidos, nós precisamos estar em obediência à palavra de Deus. Por quê? Porque o inimigo possui a sua força no pecado. Ele pode acusar aqueles que não foram perdoados pelo Senhor e também em tocar naqueles que não estão debaixo da proteção do Pai. Se nós nos arrependemos dos nossos pecados, fomos purificados pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, e permanecemos em obediência à palavra do Senhor, nós vamos estar protegidos. E as acusações do inimigo, elas não poderão nos afetar, nos atingir. E ele também não poderá tocar em nós. A próxima peça da armadura são os calçados do Evangelho da Paz. O calçado do soldado romano, ele possuía pregos nele, para quando o soldado ele pisasse no chão, ele se mantivesse firme em pé e pudesse evitar escorregar e cair. Para que nós ficamos firmes e não caiamos, nós precisamos conhecer e entender bem o Evangelho de Cristo e também praticá-lo em nossas vidas. Fazendo isso, o inimigo ele não poderá nos derrubar, porque será difícil poder fazer isso contra nós. A outra peça da armadura é o escudo da fé. O escudo do soldado romano, ele possuía uma parte que era feita com couro e era banhado em água, porque os inimigos dele lançavam flechas inflamadas contra eles. E este escudo ele servia tanto para proteger os ataques de flechas e de espadas, como também para apagar o fogo das flechas que eram atiradas contra eles. Satanás, ele tenta dizer mentiras contra nós e nos dizer palavras más, para fazer os desejos da carne inflamarem em nós e nos induzir ao pecado. Se nós tivermos uma fé firme em Deus, uma fé forte, nós conseguiremos nos proteger do engano do inimigo e não deixar as suas setas inflamadas terem efeito contra nós e nos levarem ao pecado. A próxima peça da armadura é o capacete da salvação, isto é, a nossa esperança na salvação que há em Jesus Cristo. Nós que recebemos ao Senhor Jesus estamos salvos, graças ao que Ele fez por nós lá na cruz do Calvário.
Nós precisamos manter a nossa esperança de que quando nós partirmos deste mundo, nós não seremos lançados no inferno, nós seremos levados para o céu e habitaremos no reino de Deus, junto com o Pai e com o Filho e com o Espírito Santo. O capacete do soldado romano, ele era uma peça muito importante, porque a cabeça, ela governa o corpo. Se a cabeça ela for danificada, o soldado ele pode não pensar direito e também perder o controle sobre si mesmo e até mesmo morrer. A esperança que nós temos na nossa salvação, ela nos ajudará a ter uma mente racional e também sadia. E nos ajudará a controlarmos nós mesmos e a evitarmos tomar decisões erradas que podem ser fatais em nossa própria vida, espiritual e até mesmo física. Porque Satanás ele não quer apenas nos matar espiritualmente, ele também quer nos matar fisicamente. E por fim, a última peça da armadura de Deus, citada aqui pelo apóstolo Paulo, é a espada do Espírito, a palavra de Deus. A espada ela é um instrumento de ataque. Nós precisamos usar a palavra do Senhor para lutar contra Satanás. E na Bíblia Sagrada há um exemplo do Senhor Jesus usando a espada do Espírito para enfrentar o inimigo. Em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11, está um exemplo do Senhor Jesus usando a espada. Está escrito: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus também: Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Aqui, o diabo ele lançou 3 tentações contra Cristo. Se tu és o Filho de Deus, faça isso, faça aquilo outro. Mas o Jesus, ele enfrentou essas 3 tentações usando a palavra do Senhor. Quando o diabo dizia: Se tu és o Filho de Deus, faça isso, ele dizia: Está escrito. E porque o Senhor Jesus ele usou as Escrituras Sagradas para lutar contra o diabo e vencer a tentação, o inimigo ele não pôde contra Cristo e ele precisou se bater em retirada. Porque se ele continuasse se perdendo a batalha e deixando Cristo vencer, o Senhor Jesus ele ficaria ainda mais forte do que ele já estava e cresceria ainda mais espiritualmente e ficaria ainda mais próximo de Deus. A sua ligação seria o Senhor seria ainda mais fortalecida. Para nós usarmos a espada do Espírito, nós precisamos ouvir a palavra do Senhor de Deus e guardá-la em nossos corações, para nos lembrarmos dela. E quando o inimigo ele vier para nos atacar, nós precisamos dizer o que está escrito na Bíblia. Precisamos fazer isso para resistir ao diabo. E fazendo isso, o inimigo, assim como ele fugiu de Cristo, se ausentou dele, ele vai se afastar de nós. E agora, meus irmãos, algumas últimas atitudes que convém mencionar aqui sobre o que convém nós, como soldados de Cristo, fazermos é que nós não nos embaracemos com as coisas desta vida. Como soldados, nós precisamos evitar nos enraizarmos com as coisas neste mundo e nos envolvermos demais com as coisas dele, para que não haja impedimento em nossa vida espiritual quando nós precisarmos nos lutar espiritualmente. Ou então precisamos ajudar algum irmão ou irmã nossa que está em uma batalha espiritual.
e também para que nós possamos estar bem treinados e prontos para lutarmos. A maneira como nós podemos estar bem treinados é praticando a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a esperança e a palavra do Senhor. Se nós ficarmos praticando isso, nós vamos usar ainda mais excelentemente a armadura do Senhor e com mais eficiência, porque a prática leva à excelência. E por fim, uma outra atitude que um soldado precisa tomar é lutar verdadeiramente. Como soldado de Cristo, nós precisamos entrar no campo de batalha e lutar contra o diabo e seus anjos verdadeiramente, e não fugirmos da batalha, nem fingirmos que estamos lutando contra o mal. Porque se nós fizermos isso, se nós lutarmos contra o adversário e o vencermos, o nosso general, Jesus Cristo, ele nos recompensará pela nossa boa obra. E esta recompensa ela está em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 24 ao 25. O apóstolo Paulo ele escreveu neste texto tudo isto. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Na Bíblia, coroa ela pode ter diferentes interpretações. Pode ser literalmente uma coroa, ou então ela pode simbolizar galardão e honra. Aqueles que lutarem contra o diabo e seus anjos e vencê-los, tal pessoa receberá a coroa incorruptível, que em meu entendimento e interpretação, nós receberemos a incorruptibilidade, o corpo incorruptível, que é a capacidade de nunca mais pecarmos e sermos corrompidos pelo pecado. Se nós vencemos o diabo e seus anjos, quando nós partimos deste mundo, o Senhor ele nos dará o corpo incorruptível. E nós sempre faremos o que é justo e o que é bom, e nunca mais cometeremos algum pecado, nem algum erro ou falha. Nós seremos plenamente perfeitos e sem falta alguma. Bom, meus irmãos, esta foi a mensagem de hoje. Eu espero que essa mensagem ela tenha edificado a vocês e os ajudado a compreenderem melhor qual é o nosso papel como soldados do Senhor Jesus Cristo. Se essa mensagem falou com você e se ela também te abençoou, deixe escrito seu comentário e também compartilhe essa mensagem para os nossos outros irmãos e irmãs na fé, para que eles também sejam edificados por ela, e também para que eles aprendam a como lutar contra as forças espirituais do mal. Se vocês gostaram desse vídeo, peço que se inscrevam, peço que apertem o botão de gostei e também se inscrevam no meu canal se caso não somos inscritos, e assistam também os meus outros vídeos no YouTube, para que vocês conheçam mais ao Senhor e a sua palavra e os compreendam ainda mais do que antes. Que Deus abençoe a cada um de vocês, meus amados e queridos irmãos e irmãs, e até a próxima, se o Senhor quiser.